você já deve ter visto notícias como essas. Mas como é que uma bactéria se torna resistente? A melhor forma da gente tentar entender isso é se a gente pensar no campeonato de futebol, como a Copa do Mundo, por exemplo. Só que nesse campeonato, a cada fase, um time bactéria vai enfrentar um time antibiótico. O time bactéria conseguiu avançar para as oitavas de final, onde ele vai enfrentar o time antibiótico primeira geração. O jogo é difícil, mas o time bactéria percebe que se fizer algumas modificações na sua defesa, consegue barrar os ataques do time antibiótico. E assim, o time bactéria avança para as quartas de final. Agora, nessa fase da competição, o nosso time bactéria vai enfrentar o antibiótico segunda geração. E tem um ataque ainda mais poderoso que a primeira geração. Mas a bactéria, que é muito esperta, percebeu já que fazendo modificações no seu time, ela é capaz de enfrentar os ataques do antibiótico. E novamente, com alterações no time, ela consegue vencer e avança agora para a semifinal. Só que nesse momento da competição, a nossa bactéria já derrotou 2 antibióticos. E a partir de agora, ela é uma superbactéria. A superbactéria chega na semifinal com um ataque ainda mais poderoso, capaz de derrotar o nosso antibiótico terceira geração. Em termos de futebol, é como se a superbactéria fosse a Alemanha de 2014. E ela vence a semifinal por 7-1. E assim, a superbactéria chega na final do campeonato. E nesse momento a gente tem 2 desfechos possíveis. Primeiro, que a bactéria vai tentar colocar todo mundo que ela puder no ataque, inclusive a Marta, por exemplo. Afinal, a Marta tá melhor que o Neymar. Mas a nossa bactéria, que é a Alemanha, pode ser realmente a Alemanha de 2014 e vence a final contra a Argentina. E assim, ela ganha o campeonato e não há nenhum antibiótico capaz de deter os seus ataques. Mas, no cenário que a gente gostaria que acontecesse, a bactéria ainda é a Alemanha, mas lá de 2002, que perdeu para o Brasil na final da Copa. Nesse caso, o Brasil seria o antibiótico que a gente chama como último recurso, que é um antibiótico guardado especialmente para casos onde a gente tem que enfrentar superbactérias como essa, que já derrotaram todos os outros antibióticos pelo caminho. E embora a gente sempre queira que a bactéria perca na final, nem sempre é assim que acontece. Para entender essas mudanças que a bactéria faz para conseguir vencer os antibióticos, a gente pode imaginar ela como um time de futebol mesmo. Ela pode fazer alterações que impeçam a entrada dos antibióticos, por exemplo, que seria o equivalente a trocar o goleiro. Ou ela pode fazer modificações no ataque e bloquear a ação do antibiótico, como, por exemplo, através da produção de enzimas que são capazes de quebrar o antibiótico, deixando ele totalmente inativo. É o equivalente a botar a Marta no ataque. Tem muitos grupos de cientistas pelo mundo todo tentando encontrar formas não só de impedir que as bactérias se tornem super, mas também encontrar novas alternativas diferentes dos antibióticos que a gente já tem hoje para tentar matar as bactérias causadoras de infecções. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque se as bactérias vencerem o campeonato, é como se a gente voltasse no tempo, porque tudo volta a ser como era antes da descoberta dos antibióticos. Isso quer dizer que procedimentos médicos que hoje são considerados de rotina, como por exemplo, cirurgias para extração de dente, cesarianas, transplante de órgãos, até uma simples remoção de apêndice, deixam de ser possíveis pelo risco de infecção que esses procedimentos causam e não ter antibióticos para tratar. Outro procedimento médico muito comum hoje em dia, que fica praticamente inviável sem o uso de antibióticos, é a quimioterapia do câncer. Isso porque os remédios usados para tratar o câncer deixam o sistema imune do paciente muito debilitado e eles precisam de antibióticos para evitar que tenham infecções. Mas o que eu posso fazer então para impedir que as bactérias se tornem super resistentes? O que você em casa pode fazer é seguir a recomendação médica toda vez que você receber uma receita de antibiótico. Então, se o seu médico disse que você tem que tomar por 14 dias 2 comprimidos ao dia, você tem que tomar 14 dias 2 comprimidos ao dia. Só de cumprir o regime terapêutico de forma correta, a gente já contribui para evitar
que as bactérias passem disso para isso. Outra dica é não tomar o antibiótico por conta própria, especialmente quando você está com gripe. A gripe é causada por um vírus e os antibióticos não têm ação sobre vírus, só sobre as bactérias. Quando você toma antibiótico quando está com gripe, não só você está jogando antibiótico fora, como corre o risco ainda de matar as bactérias boas que tem no nosso corpo. Se eu fosse você, espalhava esse vídeo para evitar outro 7 a 1.